Oi, pessoal! Já pararam para pensar que a rotação está literalmente em todo lugar? Planetas girando, as rodas de um carro, o movimento de uma bailarina. É impressionante! Mas como é que a ciência, a física, descreve esse movimento? Bom, é exatamente isso que a gente vai desvendar hoje. A física por trás de tudo que gira. Isso acontece em todas as escalas que a gente possa imaginar. Sério. Desde a dança dos elétrons lá no mundo subatômico até o giro gigantesco de galáxias inteiras. É, sem dúvida, uma das formas mais essenciais de movimento no universo. E olha, entender as regras disso é entender um pouquinho mais de como o próprio cosmos funciona. Então, vamos lá. O que uma galáxia, uma roda gigante e uma lâmina de serra têm em comum? Parece uma pergunta de pegadinha, né? Mas a resposta está no que elas não são. O movimento delas é complexo demais para ser descrito como um único pontinho se movendo. Na verdade, a grande sacada é que todas elas giram em torno de um eixo central. Ok, para a gente conseguir analisar esse tipo de movimento, a gente precisa primeiro de uma ferramenta. Um jeito de simplificar as coisas para focar no que realmente importa, sabe? E é aqui que entra o nosso primeiro conceito-chave. A gente precisa olhar para além de um simples ponto. Pensa só, no mundo real, as coisas se dobram, se amassam, se deformam. Uma bola de borracha, por exemplo. Mas, para estudar a rotação pura, sem essas complicações, os físicos tiveram uma ideia genial, uma idealização chamada corpo rígido. É como imaginar um objeto perfeito, que não muda de forma, não importa o que aconteça. Usando essa ferramenta mental, a gente consegue isolar só o movimento de rotação e entender ele sem nenhuma distração. Beleza! Agora que a gente já tem o nosso objeto idealizado, a gente precisa aprender a falar sobre ele. É que nem aprender a falar sobre distância e velocidade, sabe? A rotação também tem um vocabulário próprio. Então, vamos mergulhar nessa linguagem do giro. Se a gente quer saber onde um carro está numa estrada, a gente usa a posição X, certo? Bom, no mundo da rotação, a gente faz algo parecido, mas usando um ângulo. Esse ângulo é representado pela letra grega θ. É bem simples, ele só diz pra gente qual a orientação do objeto, ou seja, o quanto ele já girou desde o começo. E aqui tem um detalhe importante. Na física, o jeito mais, digamos, natural de medir esse ângulo não é em graus, como a gente está acostumado. É em radianos. E o que é um radiano? Imagina um círculo. É o ângulo que se forma quando o pedacinho da borda que você andou tem o mesmo tamanho do raio. Pode parecer complicado, mas usar radianos deixa as fórmulas da física muito, mas muito mais simples e elegantes. Facilita a vida. Certo. Se a posição angular, o θ, diz onde o objeto está no giro dele, a gente precisa de algo para dizer o quão rápido ele está girando, né? Para isso, a gente usa a velocidade angular, representada pela letra grega ômega. Pensa nela como o velocímetro do giro. Simples assim. E a fórmula para calcular isso é super intuitiva de verdade. A velocidade angular nada mais é do que a mudança no ângulo dividida pelo tempo que levou para essa mudança acontecer. Ou seja, quantos radianos o objeto girou por segundo. É basicamente isso. E agora, atenção, porque esse ponto é super importante. Pensa num disco de vinil girando, um pontinho perto do centro e um pontinho lá na borda. Os dois completam uma volta inteira no mesmíssimo tempo. Isso quer dizer que, em um corpo rígido, todo e qualquer ponto tem exatamente a mesma velocidade angular. Isso é fundamental. Bom, e assim como um carro pode pisar no acelerador ou no freio, um objeto que está girando também pode mudar a velocidade do seu giro. E para descrever isso, a gente tem a aceleração angular, que é a letra grega alfa. Ela diz para a gente se o giro está ficando mais rápido ou mais devagar e com que intensidade. E a lógica aqui é a mesmíssima do movimento em linha reta. Se a velocidade e a aceleração angular estão apontando para o mesmo lado, o giro fica cada vez mais rápido. Agora, se elas apontam para lados opostos, o objeto vai freando, o giro vai ficando mais lento, exatamente como um carro. E aqui é o grande momento, ahá! Olhem só essa tabela. É incrível a semelhança. Posição, velocidade, aceleração, tudo que a gente já conhece do movimento linear tem um correspondente direto no movimento de rotação. É como se a física nos desse um manual de regras e a gente só precisasse traduzir para o idioma do giro. É uma simetria muito bonita. Essa analogia é poderosa mesmo, só que ela levanta uma pergunta bem interessante. A gente sabe que no movimento linear, a massa é o que mede a teimosia de um objeto, a resistência dele à mudança, certo? E na rotação, qual seria o equivalente da massa? Pois é, essa é a pergunta de $1 milhão.
A gente sabe que a massa é a medida da inércia, da resistência a acelerar ou frear em linha reta. Mas e para girar? O que define o quão difícil é fazer algo começar a girar ou o quão difícil é parar algo que já está girando? A resposta, acreditem, não é só a massa. É onde essa massa está. A distribuição dela é tudo. Pensem no exemplo da imagem. É muito mais fácil girar os pesos quando eles estão pertinho do eixo, do centro. Quando eles estão longe, a coisa fica bem mais difícil. Então não é só o quanto de massa, mas onde ela está. Essa é a chave de tudo. E essa ideia tem um nome oficial na física, momento de inércia, que a gente representa pela letra I. A melhor forma de pensar nele é como a massa rotacional de um objeto. É um número que leva em conta não só quanta massa o objeto tem, mas também, e isso é o mais importante, o quão espalhada essa massa está em relação ao eixo de giro. E essa citação resume a ideia perfeitamente. Basicamente, quanto maior o momento de inércia, mais teimoso o objeto é para começar a girar e também para parar de girar. O exemplo clássico que todo mundo conhece é o da patinadora no gelo. Quando ela puxa os braços para junto do corpo, ela está diminuindo o momento de inércia dela. E o que acontece? Ela gira muito, muito mais rápido. É a física em ação ali, ao vivo. Muito bem. Agora a gente tem todas as peças do nosso quebra-cabeça, né? Posição, velocidade, aceleração e até a massa do giro. Com tudo isso em mãos, a gente pode finalmente começar a montar o quadro completo. Vamos ver como tudo isso se junta para falar de energia e resolver uns problemas bem práticos. Todo mundo aprende na escola que um objeto em movimento tem energia, a energia cinética. Adivinhem? Um objeto que gira também tem. É a energia cinética rotacional. E o mais legal é a fórmula. Olhem só como a analogia continua perfeita. Em vez de meio vezes massa vezes velocidade ao quadrado, a gente tem meio vezes momento de inércia vezes velocidade angular ao quadrado. É a mesma receita, só trocando os ingredientes. A física é fantástica. Que tal a gente aplicar isso num problema clássico da física? Imaginem a cena. Um bloco pesado está pendurado por um fio e esse fio está enrolado num cilindro. Pensa num ioiô gigante e bem simples. Quando a gente solta o bloco, ele não só cai em linha reta, ele também faz o cilindro girar. O desafio é como a gente calcula a velocidade desse bloco quando ele chega lá embaixo. A resposta para esse desafio está em um dos princípios mais lindos e poderosos da física, a conservação da energia. É simples, a energia não se cria, não se perde, só se transforma. No começo, com o bloco parado lá no alto, toda a energia é potencial por causa da altura. Quando a gente solta, essa energia potencial começa a se transformar, mas ela se divide. Parte vira energia cinética do bloco caindo e a outra parte vira energia cinética do cilindro girando. Se a gente disser que a energia do início é igual à soma dessas duas energias no final, a gente consegue matematicamente achar a velocidade. É um raciocínio muito elegante. Ufa! Depois dessa jornada toda, qual é a grande lição? O que a gente leva disso tudo? Vamos juntar as peças e amarrar a ideia principal que conecta todos esses conceitos. A grande sacada aqui é a rotação não é só um movimento reto que faz uma curva. Não. Ela é um mundo à parte, com suas próprias regras, sua própria linguagem e, o mais importante, sua própria versão da massa, o momento de inércia. E isso nos deixa com uma reflexão final. Pensem nisso. Se a forma de um objeto e como a massa dele está distribuída são tão importantes para o giro, o que isso nos diz sobre o design de praticamente tudo que existe? Desde o motor de um carro, passando por um simples peão, até a dança cósmica dos planetas e galáxias, a física da rotação está lá, trabalhando em silêncio, moldando o nosso universo.